Olá, meninos do Técnico Meio Ambiente. Estamos aqui para iniciar um novo semestre, né? O segundo trimestre de aulas nesse ensino remoto. E hoje nós vamos iniciar com uma nova matéria, né? No primeiro trimestre a gente fechou o assunto sobre manejo ex situ de vida silvestre. Esse trimestre nós vamos trabalhar o manejo in situ, né? O manejo da biodiversidade no seu ambiente natural. E no Brasil, a principal forma de fazer o manejo da vida silvestre da maneira in situ é através da instituição e da manutenção de unidades de conservação. Então, muito da biodiversidade brasileira está protegida dentro das unidades de conservação, das várias unidades de conservação que foram instituídas no Brasil desde o século passado. Então, hoje nós vamos iniciar esse trimestre com alguns conceitos importantes, né, que vão ajudar a gente a entender os próximos conteúdos relacionados às unidades de conservação que nós vamos estudar. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar aí na cabeça é o seguinte: unidade de conservação existem várias no mundo, existem vários conceitos de unidade de conservação, finalidades. Então, no Brasil, o que define o que são unidades de conservação, como instituir unidade de conservação, como manejar unidade de conservação, quais são os tipos, quais são as finalidades, tudo está estabelecido através dessa Lei 9985 de 2000. Então, foi em 2000 que nós definimos as regras sobre criação, manutenção e finalidades das unidades de conservação no Brasil, apesar de já existirem unidades de conservação no Brasil instituídas individualmente em momentos antes de 2000. Bom, dentro dessa lei, ainda ficou instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Então, o que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação? É um sistema único de gestão e manejo das unidades de conservação. Então, a biodiversidade é preservada nos vários estados brasileiros, que têm suas legislações próprias, mas as espécies a serem preservadas não tem estado, não existe espécie paulista, não existe espécie carioca, não existe espécie mineira. Então, todas elas têm que ser manejadas da mesma forma. Por isso que foi importante a criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, para que o manejo de todas essas unidades de conservação seja feito de maneira integrada. Então, integra todas as informações, o jeito de fazer o manejo, os recursos que vão para essas unidades de conservação, tudo isso é feito de maneira integrada quando se criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC. Então, todos os processos de criação, tudo é feito da mesma maneira, porque nós temos hoje um sistema único de gestão das unidades de conservação no Brasil. Então, vamos hoje trabalhar esses primeiros conceitos que são tão importantes aí para a gente entender como funciona e como se dá a criação das unidades de conservação no Brasil. A primeira coisa é o conceito de unidade de conservação. Então, a unidade de conservação no Brasil, né, especificamente, é um espaço territorial, ou seja, uma área demarcada, e dentro dessa área demarcada, todos os recursos ambientais dentro dessa área demarcada, quer seja solo, água, fauna, flora, recursos minerais, né, cavernas, tudo isso está inserido dentro da unidade de conservação e está sujeito às regras estabelecidas para aquele tipo de unidade de conservação. E essas unidades de conservação são sempre instituídas pelo poder público. Então, não é possível pessoas físicas, né, pessoas como nós, também pessoas jurídicas, né, empresas, criarem unidade de conservação. Então, não há criação de unidades de conservação por empresas, também não há criação de unidades de conservação por pessoas físicas, né? Todo esse processo é feito pelo poder público. Então, são as secretarias municipais, as secretarias estaduais e o órgão federal relacionado às unidades de conservação
que é o ICMBio, que é uma instituição que fica, um instituto dentro do Ministério do Meio Ambiente, que tem o poder de criar e instituir as unidades de conservação no Brasil. E toda a forma de administração também é instituída pelo poder público. E dentro dessas unidades de conservação, dentro dessas áreas demarcadas, o que se conserva? Quais são os objetos de conservação dentro das unidades? A primeira, e óbvio de se pensar, é a diversidade biológica. Então, as unidades de conservação têm como fim principal é a conservação da biodiversidade, ou seja, dos elementos de fauna e flora que existem dentro daquela área. E lógico que essas áreas são escolhidas por, dentro daquela área, existir espécies de grande relevância de conservação. A gente viu lá nas aulas passadas que as espécies não vivem sozinhas. Elas precisam de todo um arcabouço, todo um conjunto de recursos do ambiente para que elas consigam sobreviver. Então, se eu estou preservando as espécies, logicamente eu tenho que arrumar um jeito também de manejar e preservar quem? Os recursos ambientais, na qual as espécies que estão sendo preservadas necessitam. Então, se eu estou preservando os organismos dentro daquela área, eu também tenho que preservar a qualidade da água daquela área. Né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com espécies vegetais, eu tenho que preservar também o que? O solo daquela área, a atmosfera daquela área. Então, dentro da unidade de conservação, não basta só falar não pode caçar, não pode pescar, não pode coletar. Não é só isso, porque essas espécies precisam de todo um conjunto de recursos para sobreviver e esses recursos também têm que ser preservados. Né? E a gente fala conservar a biodiversidade, conservar o recurso. Então, aqui nessa lei ainda tem o cuidado de definir o que é conservação. Então, conservação, no âmbito da lei aqui, é o manejo do uso humano da natureza. Então, ou seja, o homem vai intervir sobre a natureza, né? De que maneira? Compreendendo como preservar as espécies que estão ali, né? Como manter as espécies e os recursos naturais que estão ali, né? Em alguns casos, permitindo a utilização sustentável, caso ela seja possível, e também prevendo medidas de restauração e recuperação do ambiente, caso seja necessário. Então, vejam, se eu tenho uma área, eu estou tentando preservar uma espécie ou um conjunto de espécies, seus recursos naturais permitem a utilização sustentável desses recursos, sem prejudicar as espécies que eu estou preservando, é possível. Tá? Mas toda a unidade de conservação permite? Não, porque cada unidade de conservação tem seus organismos a serem preservados e alguns permitem, outros não. Da mesma forma que eu posso deixar utilizar uma área, dependendo da situação, existem áreas que precisam ser o quê? Restauradas ou recuperadas para que os recursos naturais ali dentro sejam viáveis para aquelas espécies que estão sendo preservadas ali. E tudo isso é o que, gente? Para manter o potencial daquela área, né, da unidade de conservação, para satisfazer as necessidades da sobrevivência desses organismos, gente, para gerações futuras, né? A gente não tem que pensar só no agora, tem que pensar para frente. E aqui um outro conceito que a lei já prevê também, que é o conceito de conservação in situ, que a gente já bateu o tempo inteiro, que é a conservação das espécies em seus meios naturais. Bom, e aí outros conceitos são importantes porque eles vão aparecer na legislação, nas finalidades da unidade de conservação, e é importante que a gente consiga definir eles muito bem. Então, o que é preservação? São todos os métodos e procedimentos e ações políticas que eu tenho que fazer, né? Criação de leis, decretos, regulamentações, que visam o quê? A proteção a longo prazo da biodiversidade e seus recursos, né? Então, tudo que eu faço
visando a preservação das espécies e os recursos naturais que elas precisam dentro da unidade de conservação, são ações de preservação ali dentro. Né? Outro conceito importante, tá, gente? O conceito de proteção integral. Proteção integral significa fazer todos esses processos, esses métodos de preservação, mas visando que eles devem estar livres de alterações causadas pela interferência humana. Então, qualquer atividade humana que interfira nesses ecossistemas, se essa unidade é chamada de proteção integral, não é permitido. Então, existem atividades como, por exemplo, coleta de frutos. Se esses coletas de frutos vão interferir na cadeia alimentar das espécies que vivem ali, porque eles precisam daqueles frutos para manter a cadeia alimentar, não pode. Por quê? Porque altera o ecossistema local. Então, todas as ações humanas que podem intervir no ecossistema que eu estou querendo preservar, não pode se a unidade é chamada de proteção integral. E agora, dois outros conceitos importantes, que são o uso indireto e o uso direto das áreas. Né? O uso indireto é aquele uso que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição de recursos naturais. E o uso direto é o contrário, né? Então, toda vez que há consumo de recursos naturais de uma área, por exemplo, eu estabeleço uma unidade de conservação e existe uma fazenda ali vizinha que está tirando recursos hídricos, está tirando água daquela área. Isso é consumo. Se for de proteção integral, não pode. Então, se há consumo da água dentro de uma área, é uso direto. Coleta, gente, é coleta de frutos, coleta de sementes, coleta de mudas, né? Então, toda vez que há coleta de materiais dentro de uma unidade, isso é uso direto. Tá? Dano é quando eu faço o quê? Eu prejudico um recurso. Então, por exemplo, contaminar a água, contaminar o ar, contaminar o solo, né? Eu remover elementos da cadeia alimentar, por exemplo, estou fazendo o quê? Eu estou interferindo na rota de migração de uma espécie, então tudo isso eu estou causando dano a um ecossistema, estou atrapalhando, estou tornando aquele ecossistema de menor qualidade. Então isso é dano e isso é uso direto. Então tudo que eu faço de forma a tirar a qualidade daquele ambiente é dano. Agora, quando eu removo um elemento daquele ecossistema, eu acabo com uma espécie, eu tiro um recurso natural que é utilizado como alimento, isso é destruição. Então, todos esses elementos, consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, a gente chama isso de uso direto. Então, toda vez que eu pratico uma atividade dentro de uma unidade de conservação, que não há nem consumo, nem coleta, nem dano ou destruição, isso aqui que é isso? Por exemplo, eu posso ter um parque onde eu tenho uma área de camping bem demarcada, longe dos animais silvestres, com coleta de lixo adequada, né? que os resíduos gerados ali, por exemplo, de banheiro, não vá para o recurso hídrico ao lado, tem as suas fossas sépticas, não contamine o solo também. Então, por exemplo, uma atividade como essa não envolve nem consumo, nem coleta, nem dano ou destruição. Então, essa atividade de camping ali, essa área de camping dentro de um parque, é o uso indireto. Porém, por exemplo, eu posso ter uma unidade de conservação onde é permitida a coleta de sementes de uma árvore que é utilizada por artesãos locais para fazer colares e brincos. Né? Eu estou fazendo o quê? Coleta. Então, isso é uso direto. Entenderam a diferença entre uso direto e indireto? Tudo que envolve consumo, coleta, dano ou destruição, a gente sempre fala nas aulas, CCDD, consumo, coleta, dano ou destruição.
é uso direto. Se não tem CCDD, é uso indireto. E lógico que nas unidades de conservação de proteção integral, o uso direto não é permitido. Outros dois conceitos que vocês já devem ter visto nas aulas da professora Maria Carolina são os conceitos de recuperação e restauração, né? A recuperação, gente, é o quê? É a restituição, né? A volta de um ecossistema que, lógico, estava degradado para uma condição não degradada, ou seja, eu estou tornando um ecossistema que estava debilitado, tornando esse ecossistema saudável de novo, mas numa condição que pode ser diferente da sua condição original. Ou seja, eu não posso ter espécies que não são as espécies originais, mas o ecossistema está reformado. Agora, restauração é outra coisa. É quando eu quero recuperar um ecossistema, eu quero trazer um ecossistema saudável de novo, mas tentando tornar esse ecossistema o mais parecido possível com o seu ecossistema original. Lógico, gente, que a condição ideal seria sempre restaurar, mas em certos casos já não é mais possível restaurar um ambiente, né? E aí, às vezes, a melhor estratégia é a recuperação, né? Que você assume que você não vai conseguir fazer como era antes, mas você ganha na praticidade, né? Você ganha no tempo. Então, às vezes, recuperar é mais viável do que restaurar. Mais algumas definições importantes, né? Que a gente já até viu lá nas primeiras aulas, que é o conceito de manejo, né? Então, qualquer procedimento que eu proponho que vá ajudar na conservação da biodiversidade e dos recursos naturais são ações de manejo. Então, toda unidade de conservação serve para quê? Para preservar as espécies e para preservar os recursos. Então, essas unidades de conservação que têm essa finalidade precisa de ter um plano de ações que vão o quê? Tentar atingir esse objetivo. Então, toda unidade de conservação deve ter um plano de manejo. Plano de manejo, então, é um conjunto, é um livro, né? Onde estão todas as ações previstas para serem executadas dentro daquela área, visando o quê? A preservação das espécies e dos recursos naturais. Por exemplo, demarcar a área de campo. Demarcar a área que as pessoas não podem visitar dentro do parque. Então, se existe, por exemplo, uma parte do ecossistema que é extremamente frágil, né? Existem espécies silvestres que não podem entrar em contato com a espécie humana por atrapalhar no comportamento deles ou porque causa risco à espécie humana. Delimitar essa área para não visitação é uma ação de manejo, deve estar dentro do plano. Delimitar as áreas que é possível utilizar sem causar uso direto também é uma ação de manejo. Fazer propaganda é uma ação de manejo, né? Para as pessoas conscientizarem sobre a importância do parque. Então, todas essas ações devem estar previstas aonde? No plano de manejo da unidade de conservação. Muito bem. Outro termo importante no processo de criação de unidade de conservação é o chamado zoneamento. Então, uma unidade de conservação ela tem áreas, né? Ela tem, por exemplo, a zona de amortecimento, né? Ou seja, a área de transição entre o ambiente preservado e o ambiente externo, geralmente impactado. As áreas dentro da unidade de conservação que são passíveis de visitação, essas não são passíveis. Se existem áreas dessa unidade que permitem o uso direto e áreas que não permitem o uso direto, e existe unidade de conservação, sim, que permitem o uso direto, nós vamos ver, só que nem toda a área pode ser utilizada para uso direto, né? Então, eu posso definir as áreas que é possível, as áreas que não é possível. Então, tudo isso, gente, são ações de zoneamento da unidade de conservação, no qual, gente, é muito importante aqueles conceitos que vocês viram lá
em geoprocessamento, porque esses zoneamentos são todos feitos baseados em técnicas de mapeamentos e geoprocessamento. Uso sustentável de uma área. O uso sustentável de uma área, gente, é quando eu permito o uso direto, ou seja, eu permito a exploração dos recursos naturais, mas esses usos, essas ações, essas permissões não vão impactar nos recursos naturais e nas espécies preservadas no longo prazo. Então, se são ações que não atrapalham o ecossistema nem as espécies, mesmo que sejam coletas ou sejam até danos, né, pequenos danos, se no longo prazo isso se restaura rapidamente, é uso sustentável. Sustentável significa que visa a manutenção a longo prazo. Então, existem unidades de conservação que são de proteção integral, não pode mexer, não posso afetar recursos naturais e as biodiversidade, e existem unidades de conservação que são de uso sustentável. Eu posso explorar desde que não altere o ecossistema e nem as espécies no longo prazo. Ah, Gustavo, então qual que é o escolho? Quando o poder público vai criar uma unidade de conservação, o que ele vai escolher? Proteção integral ou uso sustentável? Vai depender da situação. Existem ambientes que ainda permitem o uso sustentável, existem ambientes que são tão frágeis que não dá para fazer o uso sustentável. Tem que preservar tudo. Né? E aqui, só diferenciando o uso sustentável de extrativismo, né? Extrativismo é um sistema de exploração dos recursos naturais baseados em quem coleta ou extração de material, por exemplo, látex da borracha, mas de modo sustentável. Ok? E aí, só para a gente fechar, já defini a zona de amortecimento para vocês, e um outro conceito importante dentro das unidades de conservação são os corredores ecológicos, né, gente? Que são o quê? Áreas que conectam áreas verdes entre regiões. Então, vocês viram lá, pedi para vocês revisarem os conceitos de reserva legal e os conceitos de área de preservação permanente, são áreas que devem ser preservadas para manter a biodiversidade ali, naquela área, mesmo que a área seja particular e que seja permitida naquela área a exploração dos recursos naturais. Mas parte dessa área tem que ser preservada para que as espécies naturais, as espécies nativas tenham um espaço ali naquele ambiente. E aí, uma área tem que estar conectada com a outra, porque senão viram pequenas ilhas que não vão servir para nada. Então, os corredores ecológicos também têm que estar conectados com as unidades de conservação. Olha só que interessante, então. Então, eu posso ter o quê? Uma unidade de conservação aqui. E essas unidades de conservação têm que estar conectadas com quem? Com corredores ecológicos, né? Com outras áreas preservadas dentro de propriedades privadas. Então, eu posso ter várias propriedades privadas no entorno de uma unidade de conservação. Essas propriedades privadas precisam definir reservas legais ou áreas de APP, e é interessante que essas áreas demarcadas gerem o quê? Conexão entre si e conexões com as unidades de conservação, para que espécies consigam transitar ali nessas áreas. Okay? Esses são os corredores ecológicos. E aí, gente, só para a gente fechar, né? Essa lei define que existem dois tipos de unidades de conservação, tá? As unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Por isso que eu falei que era importante a gente entender o conceito de proteção integral,
e o conceito de uso sustentável. Proteção integral é quando eu tenho uma área que não permite a interferência humana, não permite uso direto, não permite caça, coleta, dano ou destruição de qualquer natureza. E existem áreas que permitem o uso direto, o uso sustentável. O que é o uso sustentável? Eu permito até o CCDD, mas que esse processo seja feito de maneira a não interferir a longo prazo nos recursos naturais ou na biodiversidade. Ok? Então, aqui está o conceito de unidade de proteção integral. Unidade de proteção integral são unidades de conservação onde não é permitida a interferência humana. Nas de uso sustentável, são as áreas que é permitido até o uso direto, porém de maneira sustentável. Ou seja, eu permito o uso, mas desde que não interfira no ecossistema ou na biodiversidade no longo prazo. Ok, gente? E aqui só falando rapidamente, existem 5 tipos de unidades de proteção integral, nós vamos falar de cada uma delas depois. E depois a gente tem mais 7 tipos de unidades de uso sustentável. Na verdade, existem 7 tipos, mas na verdade, efetivamente, os sustentáveis só existem 6. E uma dessas, por exemplo, é a RPPN, olha as incoerências, mas existe. Uma delas está dentro da categoria de sustentável, mas que não permite o uso direto. Então, no fim das contas mesmo, nós temos, na prática, 6 unidades de conservação de uso integral, de proteção integral, e 5 de uso sustentável. Mas vocês vão entender esse conceito que é, no papel, 5 de proteção integral e 7 de uso sustentável, e na prática nós temos 6 e 5, quando nós fomos ver, né, como funcionam cada uma dessas na prática. Esse é o assunto do nosso trimestre, tá, gente? Nesse trimestre nós vamos ver como funcionam todos esses tipos de unidade de conservação, para que se cria cada uma delas, o que se preserva dentro de cada uma delas e como se cria uma unidade de conservação no Brasil. Bom, essa é a nossa aula deste bloco, desse primeiro bloco do trimestre. Já chega aí para vocês, junto com a aula, o nosso exercício de fixação. E semana que vem vocês vão receber a atividade avaliativa referente a esse material. Beleza, gente? Bom ver vocês nesse segundo trimestre de aulas. Até a próxima.